irmãos estar aqui nesta manhã para a pregação da palavra, a convite do pastor Edmar, que se encontra em viagem missionária. A irmã me alertou que eu deveria encerrar o culto às 11h30, mas eu estou começando a pregar às 11h29 e tendo ser uma manhã especial de programação das crianças, e eu entendo bem isso. Então vou esforçar apenas ler o esboço do sermão, porque geralmente pela manhã eu prego de 45 a 1 hora. Pela noite eu dou a compensação, eu sempre prego evangelisticamente, eu prego 25 minutos, mas pela manhã eu prego sempre 1 hora, vocês já sabem disso, 45 minutos. Mas hoje vou esboçar apenas o sermão, porque entendo ser uma manhã especial de programação das crianças, e nós louvamos muito a Deus quando a igreja abre um espaço para as crianças, porque elas precisam trabalhar e elas têm um lugar de destaque no seio da família da fé. E Jesus disse que da boca das crianças é que sai o perfeito louvor. Quero convidá-los a se colocar em pé para a leitura de um texto bíblico, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Quero pedir aos irmãos que logo à noite tragam visitantes, seu vizinho, seu parente, seu amigo, que ainda não é crente, para ouvir a mensagem de Deus. Pode ser que ele se converta, pode ser que o seu parente, que você fala tanto de Cristo, se converta hoje. Fui pregar uma conferência em Santa Cruz há alguns anos atrás, 20 anos atrás, naqueles áureos tempos, quando se fazia conferência de quarto domingo, com os templos lotados. E na sexta-feira, a domingo, a conferência foi lá, chovia cântaros. Tinha lá 4 pessoas na igreja. No sábado, chovia a cântaros. Tinha lá mais 6 pessoas na igreja. Domingo à noite, chovia a cântaros. E um diácono estava se aprontando para ir ao culto, e a sua filha era macumbeira, tinha terreiro de macumba, e ele sempre convidava a filha para ir à igreja. E naquela noite chuvosa, a moça olhou para o pai e disse: eu vou para a igreja com o senhor hoje. E foi à igreja. Havia lá 8, 9 pessoas presentes. Chovia cântaros. E quando eu fiz o apelo, aquela moça veio à frente, aceitando Jesus como Salvador. Foi batizada naquela igreja. Então a conferência valeu a pena. Então traga o seu vizinho, traga a sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, para ouvir a mensagem de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Hoje pela manhã quero falar a respeito do nome de Jesus. Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Assentai-vos. A minha esposa não está presente hoje, ela gosta sempre de me acompanhar, mas ela está em Volta Redonda, na Igreja do Conforto, ministrando um curso de Libras, então não pôde estar comigo nesta manhã e à noite também não estará. O nome de Jesus é um nome sublime. O autor aos Hebreus diz
diz que o nome de Jesus é o nome mais sublime do que o céu. Tudo existe, diz Paulo, por causa dele. O nome de Jesus aparece 252 vezes no Evangelho de João. E no Novo Testamento, o nome de Jesus Cristo é mencionado 2 vezes. E 134 vezes o nome de Jesus Cristo é mencionado no Novo Testamento. A palavra, o nome de Jesus é uma palavra grega, significa Josuá, que no hebraico quer dizer Salvador. Existe na Bíblia mais de 1000 títulos dados ao nome de Jesus. Eu gostaria de mencionar então o nosso alfabeto. Cada letra do nosso alfabeto há um significado para o nome de Jesus. Na letra A, Jesus, ele é o nosso advogado. Na letra B, Jesus é o nosso bom pastor. Na letra C, Jesus é o caminho. Na letra D, ele é Deus forte. Na letra E, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Na letra F, ele é o Filho do homem. Na letra G, ele é o guarda de Israel. Na letra H, ele é herdeiro de tudo. Na letra I, ele é intercessor. Na letra N, nome que é sobre todo nome. Na letra O, ele é o ômega, o final de tudo. Na letra P, pão vivo dos céus. Na letra Q, querido de Deus. Na letra R, rei dos reis. Na letra S, Senhor dos senhores. Na letra T, todo-poderoso. Na letra U, unigênito. Na letra V, vida eterna. E na letra X, a palavra Cristo, no grego, é escrito primeiramente com X, Christos. Na letra Z, ele é zeloso de Deus. Jesus Cristo, ele é Senhor. Palavra Curios, Jesus, ele é Senhor. No latim é Dominus. Jesus Cristo, portanto, é Senhor da vida. Jesus Cristo é Senhor da minha vida. A minha vida não me pertence. O salmista diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo que pertence a este universo pertence ao Senhor, por direito de criação e por direito de redenção. Portanto, a minha vida pertence ao Senhor, a sua vida pertence ao Senhor. Jesus Cristo é Senhor também dos meus negócios. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Jesus Cristo deve ser o Senhor também dos meus negócios. Jesus é o Senhor da história. Ele abriu a primeira página da história. E Jesus Cristo, conforme o Apocalipse, ele fechará a última página da história. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. A igreja pertence a Ele. Escrevendo então em Mateus 13, a partir do versículo 16, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque esta igreja está plantada aqui há tantos e tantos anos? Porque Jesus é o Senhor dela. Porque o Senhor está dominando a igreja. Ele está edificando a sua igreja. E as portas do inferno jamais poderá prevalecer contra a igreja. Quando eu fui missionário no Piauí, na década de 80, eu fui para pastorear
contou a história da igreja. Ele estava 5 anos sem pastor, lá no interior do Piauí. E ele disse que ia para a igreja, às vezes no culto de oração, sozinho, e para não gastar luz elétrica, ele mesmo se ajoelhava ali, diante do púlpito, e pedia que Deus enviasse um pastor para aquela igreja. E depois de 4 anos, Deus tocou no meu coração, uma história longa, e nós deixamos aqui o Rio de Janeiro, uma igreja bem grande na Baixada Fluminense, e fomos para este local lá no Piauí. Deus estava edificando aquela igreja. Com 2 anos e meio lá, nós chegamos a 66 membros. E foi maravilhoso ver aquela igreja crescer, porque o Senhor está edificando a sua igreja. Ele é o Senhor da igreja. No Apocalipse, Ele está em pé diante da congregação. Portanto, Jesus é Senhor da minha vida, Senhor dos meus negócios, Senhor da história, Senhor da igreja. O nome de Jesus era um nome comum daqueles dias. José, um historiador, chegou a dizer que nos dias de Jesus havia pelo menos 100 pessoas com o nome de Jesus. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele é chamado Cristo. A palavra Cristo, ungido de Deus. Então Jesus, ele é chamado Cristo. Ele é o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Jesus é o Logos de Deus, é o Verbo de Deus. Ele é a razão, ele é a palavra. Ele está no princípio com Deus, conforme diz João, capítulo 1. Jesus, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Já deu para perceber que eu estou lendo o esboço do sermão. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tomé negou Jesus, duvidou de Jesus, mas quando Tomé estava presente na reunião que Jesus tinha com os apóstolos, e ele então disse: eu só verei, só vou crer que Jesus está aqui, se eu puder tocar nas suas mãos e tocar no lado do seu lado. E Jesus estava presente em outra reunião, Tomé estava, e Jesus então disse: Tomé, olha aqui os sinais dos cravos, Tomé. Olha aqui o sinal da lança, Tomé. E Tomé disse: Senhor deu e Deus deu. Ele reconheceu a deidade de Cristo. E Jesus disse: porque você viu, você creu. Aí Jesus dá uma bem-aventurança para nós, os crentes. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E nós não vimos Jesus a olho nu, mas nós podemos crer que Ele é o ungido, o Messias de Deus, o enviado de Deus. Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Os seus atributos provam que Jesus é Deus. Ele é eterno. A palavra eterno é eterno mesmo. Ele não tem princípio e nem fim. Para Jesus há um presente eterno. O salmista diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Então Jesus, ele tem um presente eterno. Ele não está preso ao tempo como nós estamos presos ao tempo. Ele transcende ao tempo. Então os seus atributos provam que Jesus Cristo é Deus. Ele é eterno. Segundo o filósofo, ele é a causa não causada. Antes de Abraão, que Abraão fosse, eu sou. João 8:58. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós adoramos a um Cristo que é eterno. Nós passamos. A vida passa rapidamente. A Bíblia diz que o
conforme passamos dos 70 anos no máximo, em fato canseira. Mas Jesus não. Ele é eterno, porque Ele é o próprio Deus. A sua onisciência prova que Ele é Deus. Ele soube da morte de Lázaro antes que ninguém lhe dissesse. Jesus sabe agora o que passa na sua mente. Jesus sabe agora o que passa no seu coração. Ele sonda o profundo da nossa alma e lembra-nos que somos pó. O psicólogo, ele pode elaborar alguns conceitos e ajudar você a partir daquilo que você conta a ele. Mas Jesus não. Ele de longe, diz o salmista, entende os nossos pensamentos, ele esquadrinha os nossos pensamentos. Jesus Cristo, Ele é onisciente. A sua onipresença prova que Ele é Deus. Ele está presente em todo lugar onde se faz necessária a sua presença. Ele disse: eu e o Pai faremos nele morada. Jesus, Ele é onipresente. A sua onipotência prova que Ele é Deus. Poder sobre a natureza. Jesus acalmou o vento e acalmou a tempestade, e os discípulos ficaram perturbados. Em vez de Jesus dizer: cala-te, aquieta-te, e o vento e o mar se tornaram bonança. A sua onipotência sobre a natureza, a sua onipotência sobre a morte, prova que Ele é Deus. Jesus é imutável. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Jesus é imutável. Ele não muda. Ele pode mudar os seus métodos, mas os seus propósitos são imutáveis. Graças a Deus que nós, os seres humanos, mudamos. Quando eu era pastor em Areia Branca, em Belfor Roxo, naquele tempo não se podia usar calça comprida na igreja, calças fortes, mulheres. Era terrível, mas era verdade. Uns 40 anos atrás, a mulher não podia usar calça esporte na igreja. Hoje nós mudamos, hoje pode, né? São costumes, não tem nada a ver com doutrina, mas naquele tempo não podia. E uma adolescente de 12 anos foi para a igreja de calça comprida, e uma irmã me chamou e disse: pastor, eu era novinho, ainda tinha 23, 24 anos, pastor, tem que chamar a irmã, a mãe dessa menina, no gabinete, porque ela está vindo de calça comprida para a igreja, a menina está vindo. Aí eu disse: espera lá, deixa, eu vou resolver isso. E a melhor maneira de resolver uma questão é não resolver. Deixei lá. O tempo passou. Essa irmã que me chamou teve uma filha, e a menina cresceu, se tornou adolescente, e eu estou lá um dia vendo a menina de calça comprida na igreja. Aí eu chamei aquela irmã e disse: a senhora lembra que 10, 12 anos atrás a senhora quase me intimou a colocar uma família no gabinete de calça comprida, e a sua filha está de calça comprida? Aí ela disse: é, pastor, eu mudei os meus conceitos. Graças a Deus que nós mudamos os nossos conceitos, mas Deus não. Ele é imutável. Nele não existe sombra de variação. Jesus é Deus porque Ele é imutável. Esse é um assunto profundo da teologia. O mutável jamais poderá ser imutável, mas o imutável pode ser mutável. E Jesus Cristo, Ele não muda nos seus propósitos, mas os seus métodos mudam, porque Ele deseja sempre o bem-estar
Os seus milagres provam que Ele é Deus. Curou o cego Bartimeu, curou o filho da viúva de Naim, e exerceu no seu ministério muitos milagres. O seu poder sobre todas as coisas provam que Ele é Deus. Todo poder, exousia, a palavra aqui no grego, toda autoridade, todo poder é me dado no céu e na terra. Imagine, irmãos, essa expressão de Jesus: não temos condições, como seres mutáveis, finitos, de perceber isso. Toda autoridade é me dada no céu e na terra. A mente humana não pode perceber isso, não pode alcançar isso, mas Jesus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. O seu poder de perdoar pecados prova que Ele é Deus. O pecado é o mal da alma. O pecado separa o homem de Deus. E o seu poder de perdoar pecados prova que Ele é Deus. Por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque fomos redimidos da nossa vã maneira de viver. Fomos lavados pelo precioso sangue de Jesus, e os nossos pecados foram purificados pelo seu poder de perdoar pecados. O seu poder de salvar prova que Ele é Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para morrer, para salvar, e a cruz de Cristo é o maior bem da humanidade, porque a cruz de Cristo revela a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. O homem está perdido, só Cristo salva, só Cristo pode redimi-lo da condenação do pecado. O poder de salvar prova que Jesus é Deus. O poder da vida eterna prova a sua divindade. Ele disse: aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Aceitar a Jesus como Salvador é ter certeza de gozarmos com Ele a vida eterna. O autor Salomão, em Eclesiastes, diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Nós fomos criados para a eternidade, por isso não queremos morrer. Não queremos morrer. A eternidade está dentro de nós, e o seu poder de dar vida eterna prova que Ele é Deus. E finalmente, a sua ressurreição prova que Ele é Deus. O centurião disse verdadeiramente: esse era filho de Deus. Mateus 27, verso 54. E João, capítulo 14, 19 diz, Jesus diz: porque eu vivo, vós vivereis também. E ele diz mais também em João: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Apenas um esboço do sermão para vocês. Mas o nome de Jesus é o nome que é sobre todo nome. Todos os joelhos da Bíblia se dobrará ante o nome santo de Jesus Cristo. No final dos dias, quando Jesus voltar, todos os joelhos se dobrarão perante Cristo. Uns para condenação, outros para salvação eterna, mas todos terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, um nome maravilhoso,
um nome sem igual. Quero convidar você a colocar em pé e cantarmos esse texto. Todos conhecem, né? João, Isaías 9:6. Aqui está um cântico com três estrofes e um coro. Vamos cantar. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quantos nunca ouviram? Levante a mão. Poxa, agora de ouvir agora, né? Agora vocês ouviram. Vamos lá cantar então, bem bonito? Bem animado? Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Às vezes eu penso assim, só o esforço depois desse tempo todo e o sermão todo aí.